Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar de georreferenciamento dos imóveis rurais. Eu vou conversar com Everton Rorato, ele é diretor comercial da PCE Engenharia. E nós vamos falar de liberação de linha de financiamento do governo federal que pode ajudar cooperativas, produtores e cerealistas a utilizarem seus silos e armazéns com tecnologias 4.0 e melhorarem a performance das estruturas. Vamos falar também de frete rodoviário que sofreu uma pequena queda nos preços na média Brasil. E vamos comentar da reforma tributária que o governo federal está tentando implantar há muito tempo. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de georreferenciamento dos imóveis rurais. O governo federal editou agora um decreto 12.689 deste ano, 2025, que altera o decreto 4.449 de 2002, ampliando em 4 anos o prazo para a exigência de certificação de georreferenciamento dos imóveis rurais em casos de desmembramento, parcelamento, remembramento, partilha ou qualquer outra forma de transferência de propriedade. E com isso o prazo limite passa a ser 21 de novembro de 2029. A alteração ela foi proposta pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, em razão das dificuldades que os proprietários de imóveis rurais vêm enfrentando para realizar o georreferenciamento. Esse georreferenciamento, ele é um procedimento que é realizado por um técnico credenciado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que é o INCRA, responsável por definir as características do imóvel, como tamanho, limites, coordenadas geográficas. E a ausência desse procedimento, após o novo prazo estabelecido, impedirá o proprietário de efetuar o desmembramento, parcelamento ou remembramento de imóveis. Além disso, não será possível registrar qualquer tipo de transferência de propriedade rural, inclusive em casos de inventário com registro formal de partilha. E agora vamos falar um pouquinho sobre frete rodoviário. O preço do frete rodoviário, ele por quilômetro rodado no Brasil, ele recuou agora no mês de setembro, segundo o índice de frete rodoviário da Enderred Fret, com base em dados da plataforma Repom. O valor médio nacional passou de R$ 7,36 em agosto para R$ 7,25, uma queda de 1,49%. E de acordo com a diretoria da Enderred Fret, o movimento reflete fatores macroeconômicos mais fortes que pressões de custo, incluindo a atividade industrial mais lenta, o impacto do tarifaço sobre exportações e a manutenção da Selic em 15% ao ano. A redução do dólar e a queda nos preços do diesel também contribuíram, segundo o índice de preços Enderred Ticket Log, o IPTL, o diesel comum caiu 0,3% e ficou em R$ 6,17 na média Brasil, e o S10 recuou 16%, sendo vendido a R$ 6,21 também na média Brasil.
o comportamento do mês de setembro, ele reflete fatores macroeconômicos mais fortes que as pressões de custo. A atividade industrial mais lenta e o recuo do diesel pesaram a favor da redução do frete. Pelo menos é o que afirma a Indirect Freight. Desde o dia 6 de outubro, a ANTT, ela intensificou a fiscalização para coibir negociações abaixo do piso. A medida tende a dar mais disciplina ao mercado e pode influenciar os preços agora no último trimestre. Pelo menos é o que concluiu a Indirect Freight. Para os próximos meses, a expectativa é de pequenas oscilações nos preços do frete, com atenção à tabela de preço mínimo, que passou a ter fiscalização mais intensa pela ANTT a partir de 6 de outubro. A medida tende a dar mais disciplina ao mercado e pode influenciar os preços no último trimestre. Pelo menos é o que afirma a Indirect Freight. O IFR, quer dizer, o índice de frete, ele é calculado com base em 8 milhões de transações anuais de frete e vale pedágio gerenciadas pela marca especializada há 30 anos na gestão de despesas do transporte rodoviário de carga e líder em pagamento de frete e vale pedágio no país. E agora vamos comentar da reforma tributária que o governo federal está tentando implantar há muito tempo. Confira. A lucratividade, ela não vem de produzir mais, mas de produzir com inteligência, controlando custos, aumentando a eficiência e tomando decisões estratégicas. E para isso, é preciso construir uma cultura de gestão que mantenha vivo o ciclo de melhoria contínua e também de decisões baseadas em dados, em números. E o caminho passa por compreender e aplicar os conceitos de eficiência, que é fazer bem feito, com menos recursos, e também a eficácia, alcançar os objetivos traçados. Quando nós aplicamos esses dois conceitos, eficiência e eficácia, nós temos uma gestão realmente bem-sucedida. Mas para isso se tornar realidade, é necessário entender onde nós, pecuaristas, estamos, para onde ele pode ir e quais as iniciativas estratégicas que fazem sentido para suprir os gargalos e explorar oportunidades. Quem falou isso foi o Xisto Alves, CEO da JetBov. Um outro fato que aconteceu no início agora desse mês de outubro foi o encontro entre o poder político e o financeiro que movimentou a Avenida Faria Lima em São Paulo, onde o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira Mano Filho, ele participou de um debate sobre os impactos da reforma tributária no agronegócio. Esse evento ele foi promovido pelo grupo Estúdio, que é voltado a profissionais do direito e também da contabilidade, e buscou traduzir as novas estratégias de adaptação e vantagem competitiva. O Brasil é um dos raros países que está tentando fazer uma reforma tributária antes de uma reforma administrativa. Ou seja, parece que o governo está tentando construir um edifício de cima para baixo. Aqui nós estamos tratando apenas o lado da receita, sem nenhuma ação do lado da despesa. O Antônio Cabreira, ele disse que por isso não acha que a reforma atual vai melhorar o nosso sistema tributário. Com a substituição do PIS, COFINS e ICMS pelo IBS e pelo CBS, o agronegócio entra em um ciclo de mudanças profundas que afetam desde a gestão de caixa até a precificação dos produtos. Cálculos preliminares indicam que margens podem variar até 15% em algumas cadeias,
conforme o nível de verticalização, enquanto insumos terão alíquotas reduzidas, produtos processados e exportações indiretas podem ser penalizados com restrições de créditos tributários. Agora, vinculados ao pagamento efetivo e exigindo maior rastreabilidade financeira. A nova tributação no destino deve alterar o equilíbrio entre estados produtores e estados consumidores, afetando cadeias integradas exportadoras e cooperativas. Empresas que hoje se beneficiam de incentivos estaduais, elas precisarão reavaliar modelos de negócio, margens e também precificação. O cenário também exige reestruturação contábil, revisão de contratos e adequação aos novos regimes fiscais. Dentro desse contexto, a Estúdio Agro, divisão especializada do Grupo Estúdio, ela tem orientado empresas a revisar enquadramentos fiscais, recuperar créditos, otimizar a governança, essa governança tributária. O foco está em transformar a complexidade da reforma em eficiência operacional e sustentabilidade. Sustentabilidade competitiva para o agronegócio brasileiro. O Antônio Cabreira disse que o nosso papel é traduzir a complexidade tributária em soluções práticas. A reforma está exigindo que o produtor rural também se torne um gestor de eficiência fiscal. E quem entender isso primeiro vai garantir a vantagem e a sustentabilidade em um ambiente cada vez mais agressivo e competitivo. E dentro disso tudo que eu disse, o ex-ministro da Agricultura, Antônio Cabreira, ele voltou a dizer que no início da fala, onde o Xisto Alves, que é o CEO da JetBov, disse: a lucratividade não vem de produzir mais, mas de produzir com inteligência, controlando custos, aumentando eficiência e tomando decisões estratégicas. E para isso é preciso construir uma cultura de gestão que mantenha vivo o ciclo de melhoria contínua e decisões, baseadas em dados, baseadas em números. O caminho passa por compreender e aplicar os conceitos de eficiência, que é fazer bem feito com menos recursos, e a eficácia, alcançar os objetivos traçados. Quando aplicamos esses dois conceitos, nós temos uma gestão realmente bem-sucedida. Mas para isso se tornar realidade, é necessário entender onde nós, pecuaristas, queremos chegar, para onde nós queremos ir e quais as iniciativas estratégicas que fazem sentido para suprir os gargalos e explorar as oportunidades. Não adianta produzir, tem que produzir com inteligência. E eu volto a repetir, essa reforma tributária está parecendo que o governo federal está tentando construir um prédio de cima para baixo. Muito cuidado. Um grande abraço. E depois do intervalo eu vou conversar com Everton Rorato. Ele é diretor comercial da PCE Engenharia e nós vamos falar de liberação de linha de financiamento do governo federal que pode ajudar cooperativas, produtores e cerealistas a atualizarem os seus silos e armazéns com tecnologias 4.0 e melhorarem a performance das estruturas. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar de economia, vamos falar de um lugar onde você encontra de um tudo e o preço lá embaixo. O Vem que Tem chegou para ser o parceiro de quem faz o campo acontecer. Agricultor, pecuarista, revendedor rural, lojista e profissional que precisa de variedade e preço justo para tocar o negócio no dia a dia. Aqui tem de tudo, do agro à obra.
ferramentas, irrigação, utilidades, linha rural e muito mais. Tudo com preços de atacado e condições especiais para quem tem CNPJ contribuinte. E quanto mais você compra, mais desconto ganha. Aqui no Vem Que tem tudo! Do agro à obra. E quem compra com CNPJ contribuinte tem vantagens de verdade. Comerciante, agricultor, instalador, construtor e até você que procura utilidades para o lar. Tudo que eu preciso para minha empresa, eu encontro aqui. Se você quiser montar o seu negócio, vem para Vem Que Tem. O Vem Que Tem é parceiro de quem constrói, de quem planta e de quem empreende. Aqui você compra bem, sempre com o menor preço. Vem pro Vem Que Tem! Vem Que Tem Atacarejo, na Perimetral Norte, pertinho do Passeio das Águas. Então não perde tempo. Vem conhecer o Vem Que Tem Atacarejo e descubra um lugar feito para quem trabalha e produz. Fica na Perimetral Norte, com a Eurico Viana, ao lado do Passeio das Águas Shopping. E abre todos os dias. Vem Que Tem Atacarejo, o parceiro certo de quem planta, constrói e empreende. E agora eu vou conversar com Everton Rorato. O Everton, ele é diretor comercial da PCE Engenharia. E nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar de liberação de linha de financiamento do governo federal, que pode ajudar cooperativas, produtores, cerealistas a utilizarem os seus silos e armazéns com tecnologia 4.0 e melhorarem a performance das estruturas. Everton Rorato, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Tudo bem, bom dia Antônio, bom dia aos ouvintes do programa. É um prazer estar aqui com vocês nesse momento. Everton, me fala assim, bem rapidinho, dá uma visão o que é a PCE Engenharia e onde ela está localizada. A PCE Engenharia é uma empresa voltada para o desenvolvimento de tecnologias com foco no pós-colheita, que é para o agronegócio, né? Uhum. Mais propriamente na área de armazenagem, né? E processamento de grãos. A nossa empresa fica em Panambi, no Rio Grande do Sul. Panambi aqui é um polo industrial voltado para o pós-colheita. Uhum. E a gente tem algumas soluções tecnológicas que podem ser incorporadas a equipamentos e unidades de armazenagem e beneficiamento de grãos. Justamente soluções que já atendem esses requisitos da indústria 4.0, né? O Everton, a gente sabe que o Brasil ele é carente nessa área de silos, de armazenagem, enfim. Nós estamos muito defasados, ou seja, a nossa agricultura cresceu muito e esse setor, infelizmente, ficou lá para trás. Assim, sendo bem objetivo. O que é que a PCE pode oferecer de tecnologia ao produtor? Isso que você falou é a realidade que nós vivemos hoje, né, Antônio? A parte de agricultura, a produção em si, ela tem evoluído e absorvido, adotado o que existe de mais moderno em termos de tecnologia. Hoje, uma colheitadeira, uma plantadeira, sistemas de adubação, aplicação de defensivos, você encontra nesses equipamentos o que tem de mais moderno no mundo em termos tecnológicos. Quando a gente vai para a área de armazenagem, que a gente chama de pós-colheita, que é depois de retirar o produto da lavoura, a gente ainda vive uma realidade bem diferente, né? Existe uma defasagem tecnológica muito grande. O que a gente procura fazer aqui na PCE? A gente procura entender essas situações, as dores do pós-colheita e desenvolver tecnologias para aplicar nos equipamentos. Por exemplo, a gente desenvolveu um painel para controle de secador que ele faz com que o secador funcione de forma praticamente automática e conectado à nuvem, permitindo uma supervisão e monitoramento da operação remota, né? Então, esse é um exemplo de tecnologia. A gente também desenvolveu sistemas de termometria digitais, também conectados à nuvem, que permitem o monitoramento da temperatura nos armazéns e silos e o controle do sistema de aeração de forma automática, né? Verificando as condições climáticas, temperatura e umidade do ar e
a temperatura da massa de grãos e mandando ligar o sistema de aeração nos momentos mais adequados para produzir o efeito desejado naquela massa de grãos. Então, esses são alguns exemplos de tecnologias que a gente desenvolveu e que a gente consegue disponibilizar aí para o setor do pós-colheita, dos agricultores, cooperativas, tradings. Pois é, e essas tecnologias que a PCE Engenharia desenvolveu, ela tem como objetivo, inclusive, além de armazenar, é claro, ela tem o objetivo de preservar a qualidade do produto colhido, né? Que é o principal. Exatamente. Exatamente, né, Antônio? Depois que você tirou o grão, o cereal da lavoura, ele só vai perder qualidade, né? Ele Sim. não vai ganhar qualidade. Então, todo o trabalho, o cuidado tem que ser para se manter ao máximo a qualidade desses grãos, né? E aí, o controle fino, o controle adequado dos processos do pós-colheita, desde a máquina de limpeza, a secagem, armazenagem, aeração, temperatura de armazenagem, tudo isso tem como objetivo manter a qualidade do grão, tanto em termos de peso, reduzir perdas de peso desnecessário, como também a parte qualitativa, que é manter teor de proteína, óleo, enfim, todos os nutrientes que esses grãos têm, né? Ô Everton, por exemplo, eu tenho um exemplo. Suponhamos que eu tenha lá na minha propriedade, eu tenho lá um armazém, eu tenho um silo e tal, já deve ter aí seus 5, 10 anos. Eu posso utilizar, a PCE tem tecnologia para implantar nesse silo, mesmo ele já sendo assim, com uma idade já meio avançada, de 5, 10 anos? Sim, sim. Positivo, Antônio. O sistema de termometria digital, por exemplo, você pode implementar ele em qualquer armazém ou silo existente. São pêndulos que a gente instala dentro do armazém, dentro do silo. Dentro desses pêndulos vão os sensores, né? E aí existe um módulo de controle que faz a leitura dessas temperaturas e faz o controle dos ventiladores de aeração. Então, isso pode ser aplicado em qualquer unidade existente. Também a parte do secador, esse painel de controle de secador, é um painel que pode ser colocado em substituição a um painel mais antigo, um secador de 8, 10 anos. Ele já tem um painel de controle bastante obsoleto, né? Então, colocando um painel novo com essa tecnologia 4.0, você deixa o equipamento atualizado, né? Agora, o que está faltando é dinheiro, financiamento? Ou tem? Isso que é uma informação interessante, né? Porque no mês de setembro, o BNDES disponibilizou uma linha de créditos justamente para fomentar a modernização dos ativos, né? Essa linha ela não é uma linha dedicada exclusivamente ao setor agrícola, é uma linha geral para máquinas e equipamentos. Então, máquinas e equipamentos que tenham incorporado neles a tecnologia 4.0 se enquadram para financiamento nessa linha. Ela tem alguns benefícios, assim, a taxa de juros é reduzida, tem algumas coisas interessantes. O que acontece? Algumas das tecnologias que a gente desenvolve também se enquadram. Então, por exemplo, esse painel para controle do secador é um equipamento que a gente já conseguiu fazer o cadastro dele, então eu consigo, digamos, fornecer isso já dentro dessa linha de financiamento. Entendi. E também os próprios fabricantes de silos estão fazendo o movimento. A gente tem um cliente nosso que é um fabricante de silos. O que ele fez? Ele embarca a nossa termometria automatizada, que também já é 4.0, e com isso ele consegue fazer com que o silo esteja atendendo esses requisitos, porque aí o silo deixa de ser só um cilindro metálico, ele passa a ser uma unidade lá que vai fazer o controle da aeração, o monitoramento da termometria. Então, eu consigo financiar o conjunto todo. Entendi. Então, passa a ser interessante isso. É verdade. Bom, você que está nos acompanhando, e se você é produtor rural e tem aí um silo na sua propriedade, tem um armazém, enfim, alguma coisa para guardar o seu produto da lavoura, caso você tenha interesse, entre em contato com o pessoal da PCE, que é de altíssima tecnologia o que eles podem lhe oferecer. Eles têm um site que é www.pce.eng, de engenharia,
pce.eng.net. E lá você vai encontrar tudo, bate um papo com o Everton, que ele vai te dar todas as orientações sobre como turbinar, melhorar o seu sistema de armazenagem de grãos. Everton Rorato, diretor comercial da PCE Engenharia, muito obrigado pela sua presença e participação, muito obrigado mesmo. Um grande abraço e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição aí para sempre que vocês precisarem a gente trocar ideias aí com vocês. Tá um bom. Abraço a você e a todos os ouvintes. Muito obrigado, um abraço, Everton. Obrigado. Tchau, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase. A maioria das pessoas pensa no sucesso e no fracasso como opostos, mas eles são ambos produtos do mesmo processo. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.